Secretário, nós temos uma secretaria que foi criada pelo presidente Lula, e aqui eu vou dizer que no começo fiquei muito brava, nós vamos gastar dinheiro com uma secretaria, mas hoje até entendo a iniciativa do presidente Lula, era para regulamentar. E aqui a gente precisa aplaudir, porque os jogos estão aí, a lei foi aprovada, precisava de uma secretaria. E aí, essa secretaria não se atentou a um documento do Ministério da Justiça que essas supostas empresas, supostamente autorizadas, não podiam fazer propagandas para a criança e adolescente? Quem prevaricou, secretário? Foi o senhor ou foi o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente? Então, eu peço desculpa e licença para, em alguma medida, discordar de vossa fala, excelência, porque, de fato, a gente tem feito e fizemos muito no decurso deste ano. E, em nome das servidoras e servidores que tanto têm se empenhado a fazer essa atividade, eu não posso deixar que este Senado Federal entender que a gente tem passado perto de uma prevaricação, quando, na verdade, a gente tem trabalhado muito intensamente para corrigir um erro histórico que este país teve de uma legalização sem a devida regulação. Se é verdade que nós temos um problema histórico, é verdade que foi papel do Ministério da Fazenda, do ministro Haddad, do presidente Lula e também da Secretaria de Prêmios e Apostas corrigir esses problemas históricos que nós tivemos. Então, se há alguma chance da gente conseguir controlar esse monstro que as apostas viraram no Brasil, se dá por conta do trabalho dessas servidoras e desses servidores, por conta desse material normativo e por conta dos procedimentos que nós criamos no decorrer deste ano. Eu fiquei aqui, coitado do secretário, é uma secretaria nova, talvez seja uma secretaria petititica, é ele e um assistente só. Aí eu tive a curiosidade de conhecer a estrutura da sua secretaria. Que baita secretaria! O senhor tem 3 subsecretários. O senhor tem 8 coordenadores gerais. O senhor tem, inclusive, secretário, uma subsecretaria de monitoramento de fiscalização. Só essa subsecretaria tem 3 coordenadores gerais. Eu não vou dizer o salário, todo mundo sabe quanto que ganha um secretário. O senhor tem um secretário adjunto, 3 subsecretários, vários coordenadores gerais, vários coordenadores, assistentes técnicos, e aqui não estão listados os terceirizados, os bolsistas e os estagiários. Não é uma pequena secretaria. Quem está prevaricando são os seus subsecretários. O senhor tem um subsecretário só para monitoramento e fiscalização, ok? Então, tem alguma coisa acontecendo com a sua secretaria. E a gente vai ter que entender o que está acontecendo. Você quer fazer alguma consideração a respeito do que? Gostaria, presidente. Senadora, alguns pontos aqui que eu gostaria de responder, Vossa Excelência. Para começar, eu queria, em nome das servidoras e dos servidores do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Prêmios e Apostas, dizer que são servidores muito engajados que trabalham bastante diariamente na proteção do interesse público, no cumprimento da lei e visando por uma proteção que o Estado precisa ter em toda a sua atividade, inclusive nessa temática. Esta secretaria, e eu já adianto alguns números a Vossa Excelência, nós somos hoje um total de 37 servidores, nós somos 25 terceirizados, e aqui a grande maioria são pessoas de formação de ensino médio que prestam serviços de secretariado, nós somos 6 estagiários. Essa é a completude da secretaria, 68 pessoas, por uma atribuição que não só fica no âmbito das apostas de cota fixa, nós somos também responsáveis por outras áreas relacionadas a temáticas de prêmios e apostas. Aqui vale mencionar a promoção comercial, que é algo que é um tema que toma bastante da nossa força de trabalho. A estruturação da nossa secretaria é uma estruturação de um órgão regulador que atende ao Estado em todas as competências que nos foram atribuídas pela lei. Então, desde a parte de edição de atos normativos, passando pelo processo típico de setores regulados, por isso que nós temos uma área de autorização, uma área de monitoramento e fiscalização e uma área de ação sancionadora. Na semana passada eu pedi que quando o senhor viesse aqui, o senhor trouxesse a lista autorizada. É a mesma lista da semana passada. O senhor sabia que nessa lista aqui tem empresas que já foram dadas baixas e consta na sua lista oficial? Que show da Xuxa é esse, secretário? Olha aqui, a mesma
mesma lista da semana passada que a gente apontou que tinha uma série de erros, o senhor volta a essa CPI, o senhor chega nessa CPI com a mesma lista. A sua subsecretaria de monitoramento e fiscalização não está trabalhando? O senhor tem uma outra secretaria de ação subsecretaria de ação sancionadora e uma subsecretaria de autorização. Eles não viram que a lista está errada? Em relação às críticas que Vossa Excelência faz sobre a lista, de novo, eu acho importante ficar claro o momento histórico em que nós estamos na regulação desse setor. Existe uma diferença muito significativa entre a conclusão de um processo de autorização e análise de documentos, e aí, Excelência, eu peço desculpa para discordar de uma fala que Vossa Excelência traz de que a gente não analisa documentos. Todos os documentos que foram enviados por todos esses peticionados foram analisados. As autorizações efetivamente ditas só serão dadas uma vez que todos os 5 pareceres temáticos de cada um dos pedidos de autorização foram proferidos com um posicionamento favorável. A partir desses 5 pareceres técnicos das áreas, para cada uma das autorizações, a gente vai poder chegar a uma conclusão de se é ou não devida a autorização para aquela empresa. É verdade que nós estamos num período de adequação que nos traz desafios. É verdade que, dentre as empresas que estão em período de adequação e que indicaram esses domínios, há necessidade de atuação e nós temos atuado. A nossa área de monitoramento e fiscalização já começou a notificar e várias das questões que nos são trazidas nós estamos endereçando já esse ano. O que nós temos plena convicção é que tudo isso que foi feito, tanto do ponto de vista normativo quanto a nossa institucionalização, vai dar conta desse serviço a partir do dia 1º de janeiro. O que é importante? É importante a gente entender em que momento jurídico nós estamos e em que momento nós estaremos a partir do dia 1º de janeiro. Se há, de fato, neste momento, empresas que as sedes não condizem com aquilo que elas devem ter, no procedimento de autorização que ainda está em curso, esse tipo de análise é feita. E sim, nós cruzamos dados, inclusive com o auxílio da Polícia Federal, da Receita, e é por isso, por exemplo, que das 114 empresas que nos pediram autorização, até agora apenas 71 passaram nesse crivo, porque as demais não tiveram elementos suficientes. E como que a gente chegou a essa conclusão? Por meio da análise desses documentos, além disso, por meio de diligências, de pedidos de informação a outros órgãos de controle, como a Polícia Federal. Então, nós estamos, de fato, num momento, senadora, muito desafiador, em que essas servidoras e esses servidores estão, sim, trabalhando intensamente, tanto para regular, quanto para, de uma forma muito diligente e tecnicamente apurada, fazer esses processos de autorização para que nós cheguemos, a partir do ano que vem, num setor regulado efetivamente no Brasil. Algo que a gente espera desde 2018 e que não havia sido feito. Esse ano de 2024, foi um ano em que essa secretaria, desde fevereiro, tem trabalhado muito intensamente para que possamos chegar no ano que vem com todos esses controles, senadoras, que são de desejo da senhora e são também de meu desejo. Especificamente em relação à temática criança e adolescente, eu apenas faço um reparo que quando mencionei que não sabia se tinha tido acesso a esse documento mencionado pelo senador Marcos Rogério, porque eu não sei a integritude desse documento. Tudo que nos é chegado, nós avaliamos, nós temos um posicionamento de tudo aquilo que nós temos acesso. É possível, sim, que a gente tenha tido acesso, eu só não posso afirmar que eu tenho certeza que eu vi esse documento quando eu não tenho certeza. De qualquer forma, a temática criança e adolescente é uma temática que nos é muito cara e é por isso que tanto na medida provisória enviada pelo governo ao Congresso no ano passado, quanto nos normativos, nós temos pela primeira vez a expressa proibição de participação de crianças e adolescentes nesse setor. E já esse ano nós notificamos todas essas empresas que estão neste período de adequação sobre restrições de publicidade envolvendo crianças e adolescentes. Houve uma notificação nossa a todas as empresas que prestam esse serviço neste período de adequação, assim como empresas dos elos de comunicação, então tanto plataformas e redes sociais, quanto associações de televisão e de radiodifusão, de modo a propagar, senadora, essas restrições das atividades de criança e adolescente.